Olá, boa noite, YouTube. Para quem não sabe, eu não estou na casa espírita, a gente não pode sair de casa. Não pode. Estejamos em casa. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Espiritismo na Arte, o livro, né? Hoje, no nosso dia 1º de setembro, muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que, se você quiser ver os antigos estudos, né? Nós já estamos no estudo 14. E aí você pode procurar aqui, muito bem, Jordana, na descrição, ou então na playlist que fica do seu lado aqui, ou não sei, desse lado aqui também. E aí, você pode procurar essa playlist e a partir daí você pode ver desde a primeira aula sobre esse livro maravilhoso. Se você quiser fazer parte do nosso estudo, aí sim, aqui na descrição embaixo vai ter um link que vai te levar direto para o grupo de WhatsApp para poder participar com a gente aqui toda terça-feira às 18h30. Ok? Não esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal da SEC. Muito obrigado, Casa Espírita Cristã, por essa oportunidade de fazermos esse estudo. A partir disso, no estudo passado, a gente ficou em um parágrafo, isso mesmo. É isso mesmo que você está ouvindo. A gente ficou em um parágrafo no estudo passado. Mas isso é bom para todos nós. Não importa quantos parágrafos a gente fique numa linha, fique nenhuma palavra. O importante é a gente estudar sobre o tema. E aí, a gente falou sobre as ondas, todas as vibrações, teve várias referências de documentários. Não sei se vocês viram os documentários. Quem foi que viu o documentário? O Segredo? Vocês lembram disso? Alguém falou que ia ver. Não sei se foi a Manu, não sei se foi a Laura, a Maria também. Enfim, espero que a gente continue aí, né? Ou vocês possam citar se vocês viram esse documentário. Eu já vi. Muito, muito legal, muito bacana. É uma visão diferente. Vamos lá, então. A gente está na minha página aqui, 34 do livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Vamos lá, então. Para preparar o trabalho progressivo das gerações, há na inspiração científica uma mistura de desconhecido, de surpresa que, algumas vezes, produz um ceticismo que não é durável. Lembrando, gente, quem quiser é só levantar a mão, tá? Que aí dá para ver por aqui, aí eu paro e a gente continua, né? Fatalmente, no ciclo que se prepara, vossos sábios deverão aceitar e ensinar à humanidade as novas forças que brotam continuamente do espaço celeste. No dia em que vossos cientistas descobrirem pela intuição e pela inspiração a fonte das correntes que animam o universo, o ideal divino estará pronto para reflorir sobre a vossa terra, e nós poderemos afirmar convosco que a evolução terrestre terá dado um grande passo. E é o que a gente escuta muito na ciência, né? Que chega a um certo ponto que eles não conseguem ultrapassar ali, né? Chega um certo algo específico que eles não conseguem passar dali, eles não conseguem seguir adiante. E aí o próprio Leon Denis, não, na verdade, essa aí é a citação de Eusteta, diz que quando a gente conseguir, né, passar desse ponto, começar a entender, né, o ideal divino estará pronto para reflorir sobre a vossa terra. Então, quando que vai ser esse dia? Talvez a gente não esteja vivo, ou talvez esteja vivo com outra forma, mas a gente ainda espera que esse dia chegue para a gente e a ciência possa, em comunhão, seguir em frente, juntamente com a ciência. O que ele falou em cima, né?
É interessante também é que, às vezes, algumas coisas criam ceticismo, mas não dura pouco, porque exatamente essa dúvida, né, ela cria essa mola, né, pulsante, que faz com que os cientistas queiram descobrir sobre aquilo. Então, não dura muito tempo, né? E eles buscam sempre descobrir mais e mais e mais, e isso é super interessante. A evolução científica prossegue em todos os domínios, desde a preciosa descoberta material até a aplicação de princípios novos e positivos nas artes. Atualmente, vossas artes, salvo a literatura, procedem desse gênero um pouco impossível de impressão e de inspiração. Se durante a Renascença as composições pareciam às vezes um pouco ingênuas, em vossos dias a cor, a forma, o poder da inspiração não faltam, mas será preciso adquirir nos séculos futuros a noção de ideal que servirá de elo a todas as obras do pensamento. Deus vos dá por aí o sentido real e profundo da sua obra universal. E parece que ele está falando no dia de hoje, né? Mas ele está falando no, acho que era no século XIX, se eu não me engano, ou XX. Século XX. Então, assim, é século XX, né? E aí, isso se encaixa hoje em dia, né? Essa questão de a gente ter evoluído em relação às cores, comparada às obras da Renascença, por exemplo, que dá exemplo, né? Com cores, formas, como a gente faz, né? Até onde a gente faz, né? A arte digital também, que a gente pode fazer, a gente já citou até várias vezes, né? Até dos games, tem virado uma arte alguns games, né? Parece tão realista que parece, né? Um videogame parece ultra realista e é muito, muito bom isso, a gente evolui bastante. Mas como ele diz, ainda falta esse elo, né? Ligar, ter esse elo mais forte com o divino, para que a gente consiga fazer uma arte ideal, né? Uma arte real sobre tudo isso, sobre o universo, sobre Deus, né? Isso é interessante. Nesse estudo, vimos o cérebro do artista organizado em todos os domínios. A inspiração que venha da personalidade ou do ideal divino é a forma que concretiza a arte. Os seres carnais a adquirem na terra, seu espírito a completa no espaço. Mais tarde, passaremos em revista as belas concepções que podem brotar de uma alma ardente no trabalho e plena de admiração pelo Criador. Maravilhoso, maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa? Porque aí a gente já vai para a parte 3. Eu achei muito bacana. Tá me ouvindo direitinho? Show. Eu achei muito bacana como ele foi trazendo a importância do ideal, né? Para fazer florir essa inspiração. Ele traz a intuição e a inspiração, que a gente vê lá no Livro dos Médios, que são coisas diferentes, né? A intuição é algo que o espírito te traz, assim, ele fala, faz isso. Fala isso nessa letra, nesse poema. E a inspiração é algo que nasce da gente, né? Das nossas potencialidades no nível de evolução que ela se encontra. E aí ele complementa ali dizendo que, apesar de a gente ter alcançado uma técnica, de novo aquela questão, né, da técnica muito mais avançada, dos conceitos muito mais profundos do que antes, ainda falta aquele senso de essa inspiração do alto, né? Talvez seja o que ele quer dizer. E me lembra muito as perguntas iniciais lá do Livro dos Espíritos, quando fala sobre como a gente pode compreender Deus, né? Que aí eles falam, olha, é impossível para o homem na Terra compreender Deus de uma maneira muito mais clara do que ele entende hoje, porque falta o sentido. Talvez eu acho que esse sentido que eles falam que faltam na gente seja aquilo que vai dar esse plus, né? Esse algo a mais na nossa arte atualmente, que já é muito bonita, que já é muito incrível,
seja aquelas artes feitas para protestar e falar o que está errado, como aquelas artes feitas para exaltar um amor, seja o amor à natureza, seja o amor entre duas pessoas, seja o amor de família. E isso me chama muita atenção, né? O quanto mais a gente vai mergulhando em nós, e entrando nessa comunhão com Deus, nessa relação com o próximo, de uma fraternidade, mais a gente sente, parece que o espírito, que é o que somos respirar, e isso se transporta na arte. Me parece muito isso que o Stetta está falando, sabe? Esse ideal divino reflorir sobre a Terra, ou seja, quer dizer que ele já veio à Terra. Talvez no momento da criação, quando a gente foi criado, ele estava habitando aqui, e agora espera o nosso amadurecimento espiritual, né? Acho que talvez ele sempre esteve, né, Jordão? Acho que a gente só tem que achar ele aqui dentro, né? Porque a gente sabe que todas as coisas foram criadas por Deus e a partir disso, se foram criadas por Ele, lá Ele está, né? Então, eu acho que o divino está aqui. Ele está aqui na Terra. Só que ele está incubado como uma sementinha que precisa reflorir, que precisa florir novamente. Eu acho que quando, por exemplo, quando a Terra foi criada, né, a partir da ajuda de Jesus e seus emissários, né, Deus estava aqui, né, porque era puro, não tinha intervenção humana, né. Então, as criações de Deus eram puras, eram lindas, eram, né, magníficas. Mas a partir que o homem foi, né, que ela foi se modificando, a terra, né, e o homem foi entrando, foi evoluindo, aí eu acho que ela voltou a ficar aquela murchinha, né, aquele foguinho pequeno, né. Eu acho que ainda falta a gente reflorir de fato essas coisas, né. E, e aí eu estava pensando aqui que eu acho que esse plus que você fala, né, esse plus ultra que a gente precisa ter, eu acho que é por isso que os cientistas eles não conseguem ter esse plus ultra, né? Porque eles são igual a gente, eles não são evoluídos ao ponto de ver esse além. E aí, se eles não conseguem ver esse além, se ninguém aqui na Terra consegue ver esse além, eu acho que é meio óbvio que nós não iremos conseguir trabalhar a ciência juntamente com esse ideal divino neste momento. Apesar de, e o próprio Stetta fala, que a gente já se aproximou em alguns momentos, buscando em algumas fases da nossa ciência, né? Buscar as nossas respostas, dos nossos íntimos, das nossas criações, de onde a gente veio, e conseguiu, em alguns momentos, né, identificar, né, algumas coisas, inclusive chegar até o átomo, né, que até agora é a partícula menor que a gente tem, né, e sabe que a gente é formado na matéria, né, até agora, mas parece que descobriram, e aí a gente já vai falando, né, que existe um átomo, uma partícula menor que o átomo, né, então assim, a gente tá chegando, né? Tá indo de acordo com que a gente vai evoluindo e evoluir a gente não tem jeito. É só para frente, meu amigo. Não tem para onde correr. Não tem como você ir para trás, não. Ai, vamos Cara, então? Pode falar aí. me parece muito que o Leon, não é o Leon que escreve isso, é o Stetta, mas com base nos estudos, o Leon, eu comecei a ler o Problema do Ser, do Destino da Dor dele, que é basicamente uma filosofia sobre o tempo dele ali, na França, entre guerras. E aí ele traz muito como a gente não tem mais, na época pelo menos não tinha mais resposta para os anseios que estavam surgindo ali, em qualquer canto, da ciência, da religião principalmente, das instituições políticas daquele tempo. E aí ele sempre traz de uma maneira muito pertinente essa questão de como
as coisas vão acontecendo naturalmente ao longo do processo de evolução no qual estamos fadados. E aí a gente vai abandonando por as velhas crenças, as velhas concepções, a gente vai desenvolvendo novas habilidades, enxergando com novos olhos, sabe? E aí ele traz muito essa questão de quanto é importante um espiritualismo mais racional, um espiritualismo mais profundo. Tanto que ele diz assim, eu li ontem, e tem tudo a ver com o que o Stetta fala, que o cristianismo, no início, era sobre amor e liberdade. E as igrejas retiraram isso ao longo dos séculos do seu vocabulário, das suas práticas. E quando fizeram isso, afastaram os espíritos racionais, os espíritos que querem algo a mais do que crer por crer. Eu acho que em relação à arte entra também nesse sentido. Cada momento da história, como o Steph está falando, é um aprendizado diferente para o estágio evolutivo em que a gente está ali. Hoje a gente já sabe muito mais coisas da ciência e tem menos certezas do que tinha antes, mas já tem mais confiança em outras. E a arte, ela segue esse caminho, porque a arte ela acompanha, acho que, o desenvolvimento da sensibilidade do espírito, é o que me parece. A gente vai ver isso agora no próximo item, que é super interessante também. E eu queria falar uma coisa que talvez até tomem como exemplo aqui, de algumas outras coisas, o quanto a arte também, né, Jordan, ela vem meio que mostrar algo além, né? Como a arte, às vezes, ela vem trazer do mundo espiritual, né, a nossa verdadeira evolução, né? E aí eu ia dar exemplo de uma música do Gilberto Gil, né? Vou fazer meu website. Mas eu acho que, rapaz, essa música, eu acho que nem é dos anos 2000, acho que é dos anos 90, cara. E nessa época eu acho que não tinha, né, website. Você podia fazer o website, mas não era o seu website, né? Tipo, com as suas características e tal, etc. Eu não li a música direito, assim, eu teria que rever, ver a data e tal. Mas pode ser super interessante, entre outras coisas também. E a gente já via, né? Por exemplo, nas obras lá, o famoso Aerobus, né, e tal, etc., que tem lá do mundo espiritual. E aí a gente percebe também as crianças que vêm hoje em dia, né, que elas, cara, são super tecnológicas, né, então as coisas, tanto científicas quanto de artes, né, e aí essas evoluções podem ser transmitidas através da arte, através de uma inspiração, né, elas demonstram isso, né? Quando as crianças têm mais facilidade, né? Crianças de 2 anos já sabendo no dedinho, né? Tem uma outra também, que vocês não lembram, o nome do filme é Minority Report, né? A Nova Lei, que é um de que não tinha mais crime e tal, etc., mas na verdade era uma farsa e tal, etc., né? Tem até uma crítica muito bacana sobre esse filme, né? Até com aquele cara que fez Missão Impossível. E aí esse filme, ele tem uma cena muito legal, que é uma TV que os caras veem o crime, né, antes, e aí é super interessante que o cara ele faz assim, ó, para poder ampliar a tela. E é isso que a gente faz hoje, né? A gente pega a nossa telinha de celular e faz assim, achei muito engraçado, né? Ou seja, essas inspirações, né, não são à toa, né? E minha mãe falava muito também disso, que esses filmes de terror, esses filmes de questão científica, né, ficção científica, eles são muito inspirações das pessoas, né, que às vezes de uma forma que eles vão no mundo espiritual, vê aquela coisa e traz para a visão deles para cá, eles têm aquela inspiração e fazem esse filme baseado nisso, né? E eu sempre achei muito viagem da minha mãe, mas agora eu tô começando a acreditar que realmente essas coisas acontecem. Muito bom. Se alguém não quiser falar, a gente vai prosseguir. E aí, gente, aí a gente vai entrar aqui naquilo que a gente está falando com o Jordan, né? Esse senso artístico, né? A constituição dele e a evolução, né? O que seria esse senso artístico?
E aí, aqui já é uma questão mais do... Calma aí, gente, rapidinho. Agora eu tô com um filho aqui em casa, ele tá querendo comer, é meu gatinho. É o APA, ele tá querendo comer aqui, eu preciso rapidinho. É 1 segundo. Primeira reunião, a APA, pronto. Na primeira reunião, a APA já está participando. Ei, esse aí gosta de se aparecer, viu? Mas vamos lá. Em que consiste o senso artístico? O estudo da alma nos mostra, no caso isso aí é Leon Denis, tá, gente? Esse aqui não é o esteta mais, é o Leon Denis a partir daquilo que a gente tem estudado. O esteta, não, o estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, encontram-se em nós suas correspondências, suas analogias, e que suas radiações se fundem e se harmonizam às profundas do ser, na medida da nossa evolução. É isso o que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sobre todas as formas. Então, o senso artístico para ele é essa compreensão de que tudo está interligado e de que tudo vem de algo muito mais divino do que a gente imagina, né? Então, os perfumes, os sons, os raios, as cores, né? Tudo se interliga, né? E se harmonizam, e é isso, o ser vai, a partir da sua evolução, percebendo isso muito melhor, né? A cada passo que você dá em relação à evolução. E eu acho isso super interessante, porque a gente tem um exemplo master aqui, que foi Jesus, né? E aí a gente pode perceber a partir dos milagres, né? Que a... Cuidado, meu filho. Vai, Apa. Passa. É... Mas que a partir disso, Jesus ele conseguia ter essa harmonia de todas essas coisas dentro dele. E aí, a partir disso, ele conseguia controlar a matéria a partir dessa harmonia e desse sentimento que ele tinha em relação a todas essas coisas, né? A todas essas criações divinas, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, né? Então, quando os raios de luz, por exemplo, quando ele cega, né? Quando ele cega Saulo, né? Claro que foi por outros motivos, mas também eles tinham o controle. A questão do andar sobre a água, a questão da cura, a questão da multiplicação dos pães, né? Da multiplicação dos vinhos, todas essas questões se dá a partir dessa harmonia que ele tinha dentro dele sobre todas essas coisas que é o estudo da alma, né? Que esse estudo da alma nos mostra, né? E é a partir disso, a partir desse entendimento, dessa harmonia, que a gente consegue constituir esse senso artístico sobre o belo e o bom. Super interessante. Se alguém quiser, é só falar, tá, gente? Vamos lá. A evolução desse senso íntimo, né, desse senso artístico, a faculdade de expressá-lo desenvolvem-se nas almas de vidas em vidas e terminam por produzir o talento, o gênio, né? Então, no decorrer dos anos que as pessoas vão gradativamente reencarnando, elas conseguem ir se transformando, né? Lapidando esse senso e se transformando no que eles chamam de gênio, né? Nos aspectos superiores da arte, o artista encontra a alta concepção da beleza eterna. Ele compreende que sua fonte única está em Deus. Do infinito, essa fonte se lança sobre todos os seres e os penetra de acordo com o seu grau de receptividade.
E por isso a gente pode ligar os pontos daquela questão de que a gente viu lá em cima, de que alguns artistas, por não terem essa receptividade ainda apurada, não conseguiam lidar com aquele tipo de energia que a arte trazia para eles, né? E alguns até, como o Rafael, acabou vindo a falecer por não saber controlar o tipo de energia e o seu corpo não aguentar, né? Muito legal. Inclusive, isso é tão característico também que pode demonstrar a característica corporal de Jesus, né? Que diziam que era provável que ele não se alimentava de coisas terrenas, né? E que ele precisou fazer um retrocesso, né, material para sua alma, o seu corpo aguentar o seu espírito ali, né, a sua alma ali dentro do corpo. Então ele teve que fazer todo um trabalho específico e isso é super interessante, que mostra o quanto a matéria ainda é nada, né? Ela é mesquinha comparado ao nosso espírito e a essa fonte divina de inspiração, né, de energia. Raios de luz e cores, sons e perfumes estão ligados por um encadeamento, uma espécie de escala, da qual cada nota representa uma soma particular de vibrações e que constituem em seu conjunto uma unidade perfeita. E aí quem é músico vai se identificar, né? Porque é assim que acontece nos campos harmônicos e tal, etc, né? As notas, né, os acordes, né, eles são um conjunto de notas que tocadas em sequência ou tocadas, né, em qual for a sequência que você... Tocadas juntas, né, elas dão uma harmonia para nós, né? E aí, a partir desses acordes, outros conjuntos de acordes, eles podem se encaixar a partir dali e aí formar uma harmonia completa, né? Então, quando nós, né, músicos, falamos que a música está num campo harmônico de Lá, é porque ela tem esses acordes e essas notas características desse campo harmônico, né? Tornando assim essa unidade perfeita, apesar que na música é possível a gente modificar esses acordes ou essas notas para que elas ainda façam sentido, né? Mas no caso aqui, só para a gente juntar essas coisas aqui para a gente poder entender melhor, né? Então, muito interessante isso, né? E interessante também que como tudo se interliga, né? Essa questão do acorde com essa questão de escala aí, ele deu um exemplo bem bacana. Se a ela se junta as formas e as linhas, essa unidade se tornará a lei geral do belo, e a arte, em suas múltiplas manifestações, terá por objetivo reproduzi-la. Muito legal, muito legal, muito legal. E é isso mesmo, né? Quando a gente consegue unir todas essas cores, luzes, sons e perfumes, né? Eu acho que a gente ainda não consegue, através da arte, e eu estou pensando nisso agora, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu nunca fui em um local, na verdade, né, que utilizou o cheiro, né, o perfume, como algo artístico, né? Então, eu nunca fui numa apresentação teatral onde o cheiro identificava algo que pudesse ajudar na, na apresentação. Ou que eu fui numa apresentação musical onde que certa música tinha que ter um cheiro específico, né? E isso, cara, nossa, parei para pensar agora, isso é super importante. Porque, por exemplo, quando você vê uma rosa e você sente o cheiro dessa rosa, tudo está interligado, né? Tanto o seu visual,
quanto o seu tato pegando a pétala, e como, principalmente, o cheiro da rosa. É esse cheiro da rosa que dá essa identificação mais profunda com ela, né? E a gente ainda, nos tempos de hoje, eu nunca vi, né, na verdade, a gente não trabalha isso, né? E super, super interessante. A gente trabalha as luzes, né? Como no palco do teatro, é super importante a iluminação, faz toda a diferença numa questão de teatral. As cores e sons, não preciso nem falar, a gente já conversou até semana passada sobre isso, né? A Laura falou que as cores são super importantes, ligadas aos alimentos e tal, etc. Mas os perfumes em si, a gente não. As vibrações também, né? São também questões, por exemplo, a música são vibrações, né? Então, super importante, mas agora os perfumes em si. A única coisa que me lembra aqui foi por eu ter trabalhado no Desdobra um tempo, e, e existe perfumes e perfumes, né? Existem perfumes que te dão coragem, né? Ou que passam um significado de coragem, de sério, é muito doideira. E aí a gente teve que escolher um perfume que a gente passava antes de enviar a blusa para as pessoas, né? E esse perfume identificava a nossa marca. E aí a gente queria que a nossa marca, aquele perfume identificasse o quê? Uma marca descolada, uma marca, não sei, né? Uma marca confortável, né? Que tipo te dava conforto, ou que te dava, não sei. Isso tem muito, 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 muito. Em relação a Laura até levantou a mão também, até porque a Laura estuda sobre isso. Então, nas lojas também são assim, né? Quando você entra, tem um cheiro específico, né? Dizem que até no McDonald's os cheiros específicos são para você ficar lá, sentir muita fome quando sentir aquele cheiro, né? Não é só um cheiro de carne, não é só um cheiro de comida, é um cheiro específico que trabalha aquilo. E a gente não tem isso, né? Pelo menos a gente não trabalha isso na arte. Eu estava pensando, por exemplo, numa cena onde a pessoa passa em um local específico, poderia sentir um cheiro ruim, né? Poderia dar um cheiro de específico que demonstra ainda mais naquela cena a agonia que ele estava sentindo ou algo parecido. E a gente só consegue fazer isso através dos sons, por exemplo. Como foi no... Ai! Como foi, por exemplo, na nossa apresentação passada, né, Jordano? Nossa, tô falando demais. Que a gente, através do som, passava uma agonia, passava... etc. A Laura levantou e aí depois o Jordano. Eita, eu e o Jordano de novo, olha. Mas quando o Matheus estava falando sobre como a gente não utiliza muitas vezes, né, os cheiros dentro da casa espírita, né, para a parte artística e outros, eu lembrei muito de uma aula que eu ministrei para a pré-juventude sobre o Nosso Lar, que a gente estava estudando o livro específico do Nosso Lar. E teve no capítulo 10 que o tema é justamente no Bosque das Águas, né? Que fala muito sobre a natureza e entre outras coisas. Então, eu tentei levar assim, eu apaguei as luzes, né, da sala, a sala tinha ar-condicionado, aí eu deixei o ar-condicionado já há um tempo, né, para deixar bem fresca a sala, levei perfume, né, justamente para causar aquele cheiro que o André Luiz relatava durante o livro. Levei uma lâmpada que mudava a cor, né, para dar aquela ambientização diferente para a gente poder depois, no caso, né, trabalhar realmente o capítulo. Então, para eles, por exemplo, deu uma outra vida aquele capítulo, porque eles tiveram uma imersão, basicamente, né, naquilo tudo que a gente estava estudando naquele dia. Então, para eles foi maravilhoso entrar e já tá tudo geladinho, tá com muita flor, muita planta dentro da sala, né? Tá com uma luz mais voltada para o azul, para o lilás, para dar um ambiente diferente. Chegou lá, tava com cheiro diferente. Também foi a primeira coisa, inclusive, que eles comentaram, né? Que eles já entraram e ficavam, oxe, tá tudo diferente aqui hoje. E, assim, quando o Matheus estava comentando, a gente entender, né, muito mais o ser humano.
como um todo. Porque, assim, se a gente estuda direitinho, né, percebemos que, por exemplo, o ser humano ele já responde aos aromas, né, de maneira mais emocional e ao mesmo tempo intelectual, né? Um aroma pode estimular determinadas sensações, determinadas reações de calma, bem-estar, né? Até mesmo de controle da própria dor. Tanto é que a gente vê que tem muitos espíritos que a gente percebe a presença deles através de determinados aromas. Manhã pode citar ainda algum. Diga aí. Sheila, A irmã Sheila, né? onde de flores, né? O cheiro do álcool. A irmã Sheila, onde ela está no ambiente, você sente logo. E a gente já teve presenças assim, né? Enquanto estava cantando, tocando, do nada começou um cheiro muito forte de álcool e a gente ficava, minha gente, quem foi que abriu o álcool aqui, hein? Na hora da apresentação não é possível. Mas aí depois a gente entendia, né? Lógico que, tirando as brincadeiras, a gente entendia que não era realmente algo material, né? Não era do nosso mundinho aqui material. Era algo realmente do além, vamos colocar nessas palavras, né? Extrafísico. Mãe aqui me salvando com o termo. Então, assim, as lojas, como o Matheus disse, né? Eles têm justamente esse efeito para que a gente possa comprar mais. E isso, quando a gente estuda, é chamado de marketing olfativo, né? Que é justamente como a gente pode atrair e manter e deixar à vontade clientes e consumidores em locais como lojas, consultórios, hotéis, spas, clínicas de saúde, né? Escritórios, eventos e dentre outras coisas. Então, assim, é realmente algo muito maior do que a gente imagina. A gente está cercado da arte e ainda assim não levamos metade dela, por exemplo, para dentro da casa espírita ou para o nosso próprio trabalho. Diga, Jordan, diga, complemente aí, para eu complementar depois também. É bem isso. Eu só queria ser mais objetivo, que eu achei muito bacana. Eu lembrei também que as lojas usam isso, a Laura falou muito bem, e uma coisa que me veio muito à mente é como o espírito, que somos nós, no caso, além da razão, ele é sentimento puro, Já parou para pensar nisso? E sentimento puro a gente só consegue alcançar muitas vezes através de um ambiente propício, essa conexão, sabe? Uma imersão numa luz mais suave, um som com um determinado cheiro. E aí eu queria até trazer também o quanto é importante a gente trazer para nossos trabalhos mesmo o cheiro, porque o cheiro é o que fica. Muitas vezes você ouve uma música, não tem nem cheiro, mas por conta de uma experiência que você viveu, vem um perfume de uma flor, de algo do tipo, sabe? E isso vai ajudando a gente a domesticar a nossa razão. Porque a nossa razão ela tem a mania de pensar em tudo, querer questionar tudo. Não é ruim isso. Mas a gente tem que exercitar as sensações para que elas se transformem em sentimentos no futuro também. E aí a gente só consegue fazer isso quando aprende a calar a mente. Quando aprende a equilibrar e perceber o que a gente sente. E aí eu acho que a arte ela serve como esse instrumento de autoconhecimento quando utiliza disso. Uma música de Zatanó, por exemplo, que mexe com todo mundo já pelos próprios acordes que ela tem, com um cheiro característico que traga alguma leveza do campo, da natureza, ou um abraço de Deus na gente, isso vai ajudando a gente a desconectar um pouco da própria matéria para alcançar esse eu espiritual. Lógico, tem a galera que é médio ostensiva, precisa ter cuidado. Mas sempre ambientes preparados para esse tipo de coisa. Mas era isso que eu queria trazer, sabe? O cheiro, ele deixa marcas. O cheiro, muitas vezes, na comida é o que faz a gente querer ou não provar. Pode ser uma comida muito gostosa. Por exemplo, um queijo maravilhoso. Mas se não estiver cheirando bem, que tem queijo que tem cheiro estranho, apesar de estar na validade, a gente não come. Entende? Da mesma forma que o visual é importante. Eu gostei muito como você falou dessa questão
do teatro, porque o teatro ele é um misto de sensações, né? Ele é a gente brincando, muitas vezes, um grito que assusta as pessoas, uma música que você fica, gente, vai acontecer alguma coisa, um cheiro que sobe e você já vai entrando na cena com as pessoas. E aí é isso, né? A gente se torna maestro da plateia, dos sentimentos da plateia, e traz uma responsabilidade enorme. Quais são os gatilhos que a gente está ajudando a despertar nas pessoas? E nisso tem que descobrir qual o cheiro ideal, né, para determinada coisa. É só isso. Pode ir, gente. Perdão. Verdade. Caio, pode dizer, pode ir aí. Não sei, Caio. Vai conseguir Pronto. falar ou pode ir? Sim, sim. Nessa parte, nessa junção, né, nessa qualificação onde exerce todas as particularidades onde a arte vem estar presente, quando você começou a falar, Matheus, sobre a questão sonora, a gente pode observar também a questão que ainda é inaudiável para a gente, a questão dos sons das flores, das rosas, em estudos que já foram feitos, que a questão da comunicação da natureza. E independente, quando nós estamos, né, em um local aberto, livre, campal, o som do vento, o som do mar, gera justamente essas questões de calmaria, de limpeza, de vibrações realmente onde a gente se reconecta com algo que possa nos deixar menos ansioso, talvez, e com a cabeça melhor para pensar, né? Embora agora talvez seja o momento da gente poder procurar, ou seja na janela, ou seja no pouco do sol que bate no nosso resplendor da nossa casa, a gente encontrar talvez a esperança. E assim, o cheiro, a questão do odor também é bastante característico na questão de, por exemplo, eu já recebi algumas cartas psicografadas e nelas os espíritos sempre me dão umas bronquinhas pelo fato de eu não gostar de tomar banho. Então, assim, o fato da limpeza corporal, o fato da gente estar limpo, asseado, fazer com que a gente use um perfume, faça com que isso vai de extrema contribuição para que a gente realmente entre numa vibração para nós mesmos nos sentirmos bem. E o fato do banho, aquele cair da água sobre o nosso corpo, né, também pode fazer com que já comece dali uma conexão divina, né? É bastante interessante também que eu achei incrível no último MES, para quem não tá, enfim, quem não conhece a MES, é o Encontro da Mocidade Espírita, da Mocidade Espírita do Espírito Santo. Eu pude participar, eu fui da Paraíba, fui para lá e antes do estádio onde aconteciam as apresentações, tinha uma roseira. E todos os dias eu passava por ela, né? Eu fazia questão, assim, fazia questão não, ela que fazia questão, e ela me chamava muita atenção. Uma determinada rosa me chamava a atenção, muito linda, e todas as vezes eu passava, involuntariamente, eu olhava para ela. E aí eu pude até fazer um poema, depois uma escrita, quando eu estava com saudade do que eu senti, a saudade do MS, né? E o quanto aquela rosa significou para mim. Eu me lembro muito dela quando eu me lembro do momento do MS, que foi meu primeiro carnaval, que eu pude sair de uma zona onde era, todos os anos onde eu habituava, era justamente curtindo o carnaval festivo, e agora, nesse ano, eu tive a minha primeira experiência, que foi para mim única e melhor de todas. Aí eu queria ler um pouquinho, podia ler? Tá. O texto é Perdão da Goela. Quanto sapo engolido, muito mais tínhamos guardado do que agora a dizer. Nunca tarde, enganado estavam eles. Genuinidade sempre a distribuir, quanto a maioria virou as costas para a luz acesa, cheias de encantos a doar e dizer: como é lindo aceitar o respeito do outro por direito, ser livre, simplesmente ser. Por tudo e a tudo sobrevivemos, pois vencedores somos a tudo que passamos. Agora nos resta admirar as flores, as rosas e transcender tudo que é bom, tudo que guardamos esse tempo todo até o agora. Há muito de aprender.
Haverá outros jardins, filhos, sobrinhos, amigos a fazer. As rosas indicam o norte, suas pétalas pesadas sobre as chuvas, pacientes e sobreviventes, sobre o sol se enxugam. E na cor da amargura, outrora, vermelho estonteante enobrece nossa vitória. Sinta o perfume. Sinta. Não se sabe o que há de acontecer com as rosas e seus glamurosos espinhos que, por sinal, belos são até que toquemos, e feridos pelo toque, aprendamos o sarar as feridas da alma. Muito bom, meu amigo. Parabéns. Aí, ó, Jordão, pode falar, Jordão. Você que é poeta aí, sensacional. Muito bom, Era muito bom. sensacional mesmo. Muito bom, muito bom. E expressou bem o que a gente estava falando, né? Essa questão do sentir, das cores, da luz, né? Dos sons. Não sei se ele falou dos sons, agora eu não reparei. Mas acho que falou. Então, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, Caio, pelo compartilhamento. Principalmente agora, no finalzinho aí, nos consagrou com esse poema, com essa poesia. Sensacional, muito obrigado, tá? Obrigado por compartilhar. Eu que agradeço ao momento por ter me feito refletir isso, né? A gente sempre agradece ao que há de bom por florescer dentro de nós, né? Porque todos os dias, não sozinho, eu me sentia com todos do evento, mas aquela rosa, ela me encantava por eu sempre vê-las de manhã cedinho, pesada, cheia de água da chuva que passava na noite, e depois ela estava aberta, linda. Então, para mim, era como o nosso todo renovar, né? Tudo que a gente passa no dia e a gente amanhã está pronto para tudo que vier. Muito legal, muito bom. Obrigado novamente, Caio. Muito, muito bom. Só queria confirmar algumas coisas aqui. O quanto é super interessante que a gente sempre, rapaz, eu não vi ainda, vocês podem me corrigir aí, mas eu não vi ainda nada que interliga o seu íntimo a uma melhora específica, um momento que te renova, que não esteja relacionado à natureza, que é exatamente a relação nossa com Deus, né? Então, as pessoas, por exemplo, toda vez que eu vejo uma questão tipo de me renovar, eu imagino eu em um topo de uma montanha, né, sozinho, com aquela imensidão assim, o céu inteiro, ou no mar, numa praia, ou numa floresta específica. E a gente já tinha visto isso até próprio aqui no livro, né? Em que alguns artistas diziam que o silêncio é exatamente aquilo que te conecta àquela coisa mais profunda e você consegue fazer aquela arte de forma ainda mais espetacular, as inspirações vêm muito mais para você. Então, o quão é importante a gente perceber, nos ligar a Deus através de coisas, né? Porque a gente pensa que a nossa ligação a Deus é só através da nossa prece, da nossa oração, e às vezes vai muito além disso, né? Vai através das nossas atitudes, vai através do nosso estar sozinho, né? Numa praia ou num local específico que a gente consiga. Eu mesmo sinto muita saudade e às vezes necessidade de ir para algum lugar afastado, né? A gente tem as montanhas do Espírito Santo aqui, Domingos Martins e tal, que é muito lindo, sensacional, é algo extraordinário, né? E que a gente eu vou para poder me sentir bem e voltar renovado de lá, né? Muito, muito interessante, muito legal, uma questão para a gente refletir sobre. 19h32, acabamos aqui o nosso estudo de hoje, né? Hoje a gente caminhou mais um pouquinho, graças a Deus, né? E aí, a gente parou aqui na página 35, vou guardar aqui. E aí, agradeço a todo mundo, agradeço às pessoas do YouTube que estiveram até conosco neste momento, né? Então, espero que vocês tenham refletido juntamente com a gente nesses momentos. Esperamos vocês aqui também no YouTube na próxima aula para a gente continuar.
Alguém gostaria de fazer a nossa oração para a gente terminar? Não, ninguém? Eu posso fazer. Obrigado, Jordão. Então agora, imbuídos por esse sentimento de conexão ao Pai, de infinito amor e misericórdia, que a gente possa silenciar a mente e agradecê-lo por essa oportunidade bendita de estarmos juntos e contemplar a criação, compreender através do diálogo um pouco mais de nós mesmos e o quão importante é estarmos aqui caminhando de mãos dadas e trabalhando com muito ânimo para construir o teu reino de amor, de justiça, de fraternidade. Pai amado, que o Senhor abençoe a cada um desses companheiros que estiveram aqui hoje e aqueles que não puderam estar por qualquer motivo. Que o Senhor abençoe o nosso país nesse momento tão complicado, em que tivemos tantas vidas voltando à pátria espiritual. Pedimos também que o Senhor continue a abençoar nossos amigos espirituais que tanto zelam e nos guiam nesse trabalho da arte espírita tão maravilhosa e que nos conecta ao belo e bom da Tua verdade, Pai. Muito obrigado ao nosso querido Mestre Jesus também, por ter tido o amor e a coragem de vir nos ensinar através do exemplo. Quão bom e quão abençoado é seguir o caminho que leva a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor nos abençoe hoje, para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos pela aula de hoje. Foi um prazer sempre estar com vocês, amigos. Valeu, galera do YouTube. Sempre bom. Até a próxima aula. YouTube. Tchau.